Jesus também teve os seus momentos de tristeza. Uma das perguntas que nós colocamos para os pequenos grupos refletirem na última semana foi justamente esta: será pecado nos entristecermos às vezes? Não sei o que a discussão aí, Elaine, lá no seu grupo, trouxe à tona, e outros grupos que se reuniram, mas certamente os irmãos reconheceram que, mesmo falando biblicamente, nós temos alguns momentos, se não dias, de tristeza, justificável tristeza, e tristeza que não é pecado. Então nós vamos ver um pouco mais sobre o sentido dessa recomendação de Paulo aos Filipenses. Alegrem-se sempre no Senhor. E já frisamos esta expressão no Senhor. Não necessariamente nas circunstâncias, nem nas pessoas, nem nas coisas, e às vezes temos as preocupações que tendem a nos roubar a alegria. Mas se nós voltamos a nossa mente para o Senhor, para o significado de Jesus Cristo na nossa vida, nós então encontramos motivos para nos alegrarmos, a despeito das circunstâncias, das pessoas, das coisas e de algumas preocupações. Vamos ver outra vez aqui a nossa listinha de ladrões e atitudes mentais que nos ajudam a capturar e impedir esses ladrões. No capítulo 1, Paulo fala de circunstâncias e é a mente cristocêntrica que nos ajuda a superar as circunstâncias adversas. No capítulo 2, que vamos estudar hoje, ele fala de pessoas difíceis, chatas, complicadas, com as quais às vezes nós temos que lidar, e a atitude correta para lidar com isso é uma mente submissa. Capítulo 3, ele fala de coisas, bens materiais, e a atitude correta para estarmos acima das perdas materiais é a atitude espiritual. E por fim nós temos as preocupações, a dita ansiedade, que nos rouba com facilidade, mais facilidade, quem sabe, do que as circunstâncias, pessoas e coisas, a nossa alegria. Então nós precisamos de uma mente segura, como nós vamos explicar. Então vamos estudar hoje acerca das pessoas no capítulo 2. Vamos ler algumas porções mais longas deste capítulo e ver algumas coisas muito bonitas que temos aí. Então, alegria apesar das pessoas. Eu pergunto para provocar, para levar você a pensar: será que pessoas já roubaram a sua alegria? Acho que não, né? Você nunca teve que defrontar uma pessoa áspera, indelicada, injusta, que fala muito, que escuta pouco, ou uma pessoa chata? Todos nós já tivemos que lidar com pessoas assim. Isso às vezes rouba nossa paciência, nossa tranquilidade, o amor vai-se embora e nós perdemos a alegria. Uma outra pergunta, que não é bem o nosso estudo, mas convém que a gente se faça, é: será que nós, que somos pessoas, já roubamos a alegria de outras pessoas? Aí não, né? Nunca fizemos isso. Sejamos humildes e reconheçamos que de uma forma ou de outra, deliberadamente ou não, nosso comportamento, nossas palavras, nossas atitudes e até mesmo nosso silêncio roubou a alegria de pessoas, às vezes pessoas até da família,
pessoas que nós dizemos amar, marido com mulher, mulher com marido, pais com filhos, filhos com pais, na igreja, irmãos, tirando a paciência e a alegria de outros irmãos. Então, enquanto nós estudamos aqui como agir quando outros nos tentam roubar a alegria, façamos uma análise de nós próprios, se acaso não estamos nós também precisando pensar mais no outro e nas nossas atitudes que possam entristecer outras pessoas. A solução para tudo isso é o que nós estamos chamando mente submissa. Não é uma mente servil, não é uma mente que abafa a sua personalidade ou o seu modo de ser. Vai ficar mais claro durante a nossa leitura em Filipenses e os nossos comentários, começando por esse versículo 3 do capítulo 2. Tudo aqui hoje vai ser no capítulo 2, exceto algumas citações que respaldem o que Paulo fala aqui. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Difícil, não é? A gente considerar os outros superiores a nós próprios, com mais direitos do que nós próprios temos. Nós defendemos muitos os nossos direitos e gostamos dessa coisa de direitos humanos, principalmente os nossos direitos. Mas os outros têm direitos. E isso não tem que ver necessariamente com a posição social, com o dinheiro que as pessoas têm, ou se elas são mais cultas do que nós. Elas têm direitos. E nós precisamos respeitar estes direitos. Não façam nada por ambição egoísta. Querer mais, mais e mais para si mesmo. Ou por vaidade, querer aparecer, querer fama, querer notariedade, viver debaixo dos holofotes. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Este é o versículo principal, versículo básico do capítulo 2. Submissão, o que é? Como nós já mencionamos antes na introdução, e quem sabe depois também de passagem, é colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida, colocar os outros em segundo lugar e a nós próprios em terceiro lugar. Repito, é difícil. Talvez, pelo menos teoricamente, nós achemos fácil dizer que Jesus está em primeiro lugar. Mas os outros, aquele irmão que me aborrece, que parece tão desagradável, será que eu devo colocá-lo em primeiro lugar, buscar os seus interesses antes dos meus próprios interesses? É isso que Paulo está ensinando, e isto é mente submissa. Paulo cita para ensinar isso 4 exemplos, e nós vamos ver um por um lendo os textos. O primeiro exemplo, naturalmente, é o próprio Jesus Cristo. Ele é o exemplo básico, o exemplo perfeito em todas as questões da vida. Isso você vê em Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 11. Nós não vamos ler todo o trecho. Eu destaquei aqui o que é mais importante para ilustrar essa questão de mente submissa, que busca o interesse dos outros antes de seus próprios interesses. Paulo escreveu: Cristo Jesus, embora sendo Deus, notem bem, embora sendo Deus, não considerou como ser igual a Deus, ou o ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar.
Essa é uma versão mais atualizada da NVI, da NVT. Acho que aqui é NVT, que é melhor do que a NVI ainda, mas o sentido é esse. Ele não considerou a sua natureza divina como alguma coisa a qual devesse se apegar, algo de que ele não pudesse abrir mão. Em vez disso, ele esvaziou-se. Isso na teologia tem uma grande importância, tem suscitado através aí dos séculos, nos concílios, na história da igreja, muita discussão teológica. Tem até um nome apropriado que... Seminarista, lembra aí? Já chegou a isso? Kenosis. Lembrei agora. Esse esvaziamento. O tema na teologia aí é kenosis. Jesus esvaziando-se. Você já pode imaginar que isso aí é meio complicado na teologia. Terá o sentido de deixou de ser Deus? Impossível. Ele não se esvaziou da sua natureza divina. Jesus preservou a natureza divina, mas ele abriu mão temporariamente, esvaziou-se de alguns atributos divinos. Não vou entrar muito por esse caminho, nem quero teologar muito, mas veja só, enquanto aqui na terra, Jesus não era onipresente. E a onipresença é um dos atributos divinos. Dizem os teólogos não comunicáveis, ou seja, não pode ser dado a um ser humano. Nenhum ser humano se torna e jamais se tornará onipresente. Até porque tem corpo e ocupa um determinado lugar. Mas Deus é espírito e ele está em toda parte. E Jesus, antes de assumir um corpo, ele estava em toda parte, Deus que ele era, e agora continuou sendo, porém sem a onipresença. A onisciência, sabe todas as coisas, é outro atributo divino. Parênteses, uma vez a minha neta, filha da Cláudia, aos 6 anos, andando no carro com o pai, falou com o pai assim de repente: pai, Deus sabe todas as coisas? E o pai prontamente, o Pércio, respondeu: claro, minha filha, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Sabe mesmo, pai? O pai respondeu: claro, minha filha, Deus sabe todas as coisas. Aí ela ficou calada mais uns minutos, daí a pouco voltou. Mas eu sei, pai, de alguém que sabe mais do que Deus. Aí o pai falou: não, minha filha, não existe ninguém que saiba mais do que Deus. Tem sim, pai. E o pai então perguntou: mas então quem é, filha? Ela disse: é o Google. 6 anos de idade, eu posso com uma coisa dessa? Bom, voltando ao tema, fechando parênteses, já acordaram um pouco aí? Deus sabe todas as coisas. Em algumas passagens, percebe-se que Jesus, na terra, na Palestina, demonstrou saber algumas coisas por saber. Onisciência. Mas em muitas ocasiões, ele perguntou para saber. Então, quando diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo, é neste sentido. Não deixou de ser Deus, mas despiu-se da plenitude daquela glória celestial, que há pouco nós cantamos aqui numa das nossas músicas. Antes da sua morte na cruz, na véspera da crucificação, antes de fazer aquela oração no Getsemane: Pai, passa de mim este cálice, Jesus fez a oração sacerdotal que está registrada em João 17. Uma das coisas que ele pediu a Deus foi: Pai, restitui-me aquela glória que eu tinha junto a ti, antes que houvesse mundo.
ele se despiu, ele se esvaziou daquela plenitude de glória do ser divino nos céus. E por que ele fez isso? Nós cantamos há pouco, e eu notei enquanto cantávamos o hino Soberano és, ou Tu és soberano. Apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. E esse é o Jesus ressuscitado que recuperou a glória eterna nos céus, na sua ascensão. Apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. E quem somos nós, irmãos? Tão ínfimos, tão pecadores, tão indignos. E a glória é plena, é indescritível, incompreensível para nós. Mas apesar dessa glória, ele se importa com cada um de nós. Isso é mente submissa. Jesus submeteu-se aos nossos interesses e cuida de nós. E o mais que ele fez é o que Paulo descreve aqui dessa forma. Em vez disso, agarrar-se à sua natureza divina, ele esvaziou-se a si mesmo. Até que ponto? Assumiu a posição de escravo. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, o exemplo perfeito que nós temos de mente que se importa com os outros mais do que consigo mesmo. Será que nós conseguimos captar o que foi isso que Jesus fez? É como se ele estivesse lá no céu e ele dissesse: não quero fazer isso, não posso fazer isto. Isto aqui é perfeito. Eu tenho toda esta glória, todo este poder, toda essa onisciência. Eu sou ilimitado como Deus. Mas lá estão os seres humanos, sofrendo tanto, condenados à perdição eterna, sem que uma parcela sequer dessa nossa santidade, dessa nossa visão, desse nosso propósito ao criá-los, se perderam tão completamente. Não, eu não posso ficar aqui usufruindo tudo isso e deixando-os lá. Eu vou descer. E nos planos de Deus, ele desceu de uma forma tão humilde, no ventre de uma mulher absolutamente pobre, numa cidadezinha ínfima da Galileia, Nazaré. E pela obra do Espírito Santo, essa mocinha ficou grávida. E onde Jesus foi nascer? No palácio, num berço de ouro, sendo Deus, numa manjedoura, aquela caixa onde o gado come, se alimenta, no fundo de uma caverna, no quintal de uma estalagem. E não foi só o nascimento, ele viveu uma vida pobre. A certa altura do seu ministério, não pensando em si mesmo, para dar uma lição aos seus discípulos que ainda pensavam primeiramente em si mesmos, chegando eles na Páscoa ao cenáculo para celebrar a Páscoa, por alguma razão não havia nenhum servo para lavar-lhes os pés, o que era comum. O dono da casa que emprestou a casa a Jesus devia ter providenciado isso, não providenciou. Enquanto caminhavam para lá, os discípulos que já haviam convivido com Jesus 3 anos, discutiam entre si qual deles era o maior, qual deles ocuparia um lugar de mais destaque no dito reino dos céus, de que Jesus tanto falava. E Jesus está ouvindo. E quando chega lá, não há um servo para lavar-lhes os pés sujos de poeira.
E Jesus olha para um lado, olha para o outro, ninguém se dispõe. Eu lavar os pés dos meus irmãos? O que Jesus faz no seu silêncio? Levanta-se da mesa, tira a sua túnica, cinge-se com uma toalha, pega uma bacia, enche de água, abaixa-se e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Sem entrar em detalhes, quando ele termina, coloca lá a toalha e a bacia, enxuga as mãos, veste a túnica, senta-se à mesa, o lugar do presidente. E ele diz aos seus discípulos: vocês me chamam de mestre e senhor. E vocês fazem bem, porque de fato eu sou. Todavia, sendo mestre e senhor, eu lhes lavei os pés. Então, sejam humildes e façam uns aos outros como eu acabo de lhes fazer. Jesus está ensinando a mente submissa. Pensar nos outros antes de ir em si mesmo e com toda a humildade. Porque servir os outros nos faz humildes. Não pensou em si mesmo, viveu para servir. A história que eu contei do lava-pés é esta que está em João 13, 4 a 5 e versículos 13 a 15. Santificou-se a bem dos outros. O texto aí diz, humilhou-se e foi obediente. Ele não apenas encarnou-se, ele foi obediente. Ora, Deus que manda, agora obedecendo. Por isso esvaziou-se. Agora, ele é o Filho encarnado. É o Emanuel, como nós cantamos. Deus conosco, limitado na sua humanidade. Em vez de dar as ordens, e ele não deixou de dar, de alguma forma, deu os seus mandamentos, os seus ensinos aos seus discípulos. Aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama, ele diria. Mas, todavia, ele não dava um passo, e ele não pregava um sermão, sem orar ao Pai e pedir a orientação do Pai. E no Getsêmani, no clímax da sua encarnação e da sua obra, ele fez aquela oração angustiada, homem que era. E é um dos exemplos de Jesus, que falava que a minha alegria esteja em vocês, estas coisas que vos digo é para que o vosso gozo seja completo. Ele dizia, mas agora ele diz aos seus discípulos, homem que é, fiquem aqui, perto de mim, orem comigo, porque a minha alma está profundamente triste. Então há momentos, irmãos, de profunda tristeza em que nós precisamos do apoio dos outros, irmãos e amigos. E não é pecado, porque aconteceu com Jesus e Jesus nunca pecou. Mas a oração que ele fez foi, Pai, se possível, aí nos teus planos, na tua sabedoria, com o teu poder ilimitado, passa de mim este cálice, o sacrifício da cruz. Contudo, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Mente submissa em relação a Deus e em relação aos seus filhos espirituais, aos seus discípulos, aos pecadores de modo geral. Porque ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Então o esvaziamento dele incluía a disposição de sacrificar-se até a morte. Foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Só que a obediência para nós em relação ao Pai e ao Senhor Jesus, a palavra de Deus, significa
santificação. Ser separado para Deus, portanto, obediente a Deus. Não nos conduzimos de acordo com os valores do mundo, mas de acordo com a palavra de Deus e a vontade dele para a nossa vida. Isto é santificação. Então, Jesus santificou-se a bem dos outros. Quer dizer, deu o exemplo. Não ficou só a ensinar. Vocês devem ser assim, viver assim. Ele viveu. E uma das características da sua vida, repito, foi a obediência estrita ao Pai. Na dita oração sacerdotal, ele disse também: eu me santifico a mim mesmo, a bem dos meus discípulos. Então, irmãos, quando nós somos tentados, se nós temos uma mente submissa, nós não pensamos só nas consequências que o pecado trará à nossa vida, e nem pensamos somente no julgamento de Deus e castigo. Nós pensamos o que o meu pecado fará na vida dos meus irmãos. De que maneira isso afetará a minha família? Eu não posso fazer isso. Eu vou prejudicar muita gente. Eu vou decepcionar muita gente. Eu vou ser uma pedra de tropeço na vida de muita gente. Então, não farei. Por mais que eu queira, esse prazer que o pecado traz e que é tão efêmero, eu não posso fazer isso. O que isso vai significar para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para a minha igreja, para a causa do Evangelho? Eu não vou causar esse escândalo. Mente submissa, que pensa nos outros e que não é imediatista, hedonista. Não, eu quero, e faz. Para e pensa nos outros. Foi o que Jesus fez. Mais do que serviço em si, que já é uma grande coisa, a vida. Não adianta ser caridoso, não adianta fazer serviço na igreja, não adianta dar um prato de comida ao necessitado, carregar alguma coisa para alguém, e não dar um exemplo de vida. Não ser íntegro, honesto, puro, santificado e etc. O outro exemplo que Paulo dá é o dele próprio. Ele disse: contudo me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-me a Deus como oferta derramada. A versão revista e atualizada usa a expressão estranha para nós, libação. Derramar a minha vida como uma libação, que é, diz a NVI, uma oferta de bebida. O que é isso? No contexto do Velho Testamento, os sacerdotes ofereciam o animal sobre o altar e derramavam uma essência, um molho, alguma coisa líquida, como se estivesse derramando a vida. Eles chamavam isso de libação. E Paulo usa essa figura, judeu que ele era, com a cultura do Velho Testamento. A minha vida é como uma oferta, uma libação, está sendo derramada sobre o altar. Em outras palavras, se eu tiver que morrer executando o ministério que Deus me confiou, tudo bem, com isto eu me alegro. Então ele diz: me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-me a Deus como uma oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Qual alegria, irmãos? Sacrificar-se até a própria morte, se necessário, a bem da causa de Cristo, que é a salvação dos pecadores. É pensar no outro, além de si mesmo, além da própria vida. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Ele está falando de sacrifício pessoal até a morte.
pela causa do Evangelho. E pensar, irmãos, que às vezes nós não evangelizamos por causa de um jogo de futebol, não evangelizamos por causa de uma novela, por causa do conforto do lar, ou porque nós temos um outro programa. Que sacrifício nós fazemos a bem da causa do Evangelho? Paulo estava disposto a oferecer-se como uma oferta sobre o altar, ou seja, morrer pela causa do Evangelho. E não foi ele que disse, num outro contexto, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Que Deus nos dê, irmãos, essa paixão, este espírito de renúncia, de sacrifício, a bem da salvação de tantos outros que Deus pode salvar por nosso intermédio. Seu ministério poderia terminar em morte, mas isso não lhe roubava a alegria. Seria um sacrifício voluntário, sacerdotal, no contexto da linguagem do Velho Testamento. Outro exemplo que ele dá é o exemplo de Timóteo, aí nos versículos 20 a 24. Eu destaco esse trecho. Se for da vontade do Senhor, olha a obediência a Deus, espero enviar-lhes Timóteo. Vocês se lembram que Timóteo acompanhou o apóstolo Paulo desde a segunda viagem missionária. Ele chegando numa cidade, Listra, ele conheceu Timóteo, um jovenzinho, e logo ele ficou sabendo que todo mundo em Listra e em Derbe, uma cidade vizinha, falava bem de Timóteo. E ele pensou, esse rapaz vai ser útil na obra missionária, vou levá-lo comigo, dar-lhe um treinamento e ele pode me ajudar. Conversou com os pais e lá foi Timóteo junto com Paulo. E de fato foi muito útil e por fim cresceu tanto espiritualmente que Paulo o deixou como pastor da igreja de Éfeso, depois que Paulo a plantou e saiu de lá. Então, se for da vontade de Deus, espero enviar-lhes Timóteo, assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Jovens, temos algum Timóteo aqui? Olhem para o exemplo de Timóteo. Além do que já falei, todo mundo falava bem de Timóteo, quer dizer, ele dava um excelente testemunho, era um exemplo de vida cristã naquelas igrejas. Depois de viajar com Paulo tanto tempo, Paulo preso em Roma, ele espera poder mandar Timóteo lá em Filipos para que Timóteo lhe mande informações. Como está aquela igreja? Irmãos, notem isso que eu grifei. Paulo está açoitado, preso injustamente, sofreu tudo aquilo que eu mencionei na mensagem anterior, esperando o julgamento, sem saber se vai viver ou se vai morrer, ou se vai ser uma libação sobre o altar. E ele está ali como alguns de nós ficamos, coitado de mim mesmo. Estou tão magoado, ninguém vem me visitar. Eu não sei nem se estão orando por mim. Plantei essas igrejas, me sacrifiquei tanto. Onde é que está todo mundo? Agora que eu estou sofrendo. Não é assim que nós ficamos, às vezes, irmãos, em casa? Ou deixamos a igreja porque depois do culto ninguém falou comigo, também não volto mais lá. Com quem nós falamos? Isso é que importa. Com quantas pessoas nós falamos? A quantas oferecemos o nosso sorriso, o nosso abraço fraternal?
Perguntamos aos outros como foi a sua semana. Posso lhe fazer uma visita? Para a gente se conhecer melhor? Vem na minha casa jantar comigo. Nós ficamos cheios de melindres, porque os outros não nos dão a atenção que nós achamos que merecemos. Paulo está lá na prisão, tão sofrido, pensando em si mesmo. A tristeza dele não é pela sua circunstância, mas é pensando na igreja que ele plantou em Filipe. Eu quisera tanto mandar Timóteo, estou orando por isso, eu espero que Deus me permita, porque assim ele vai me animar, vai me alegrar o coração, me trazendo notícias de vocês. Eu quero saber se vocês estão bem. E eu vou mandar Timóteo, porque eu não tenho outra pessoa. E que tristeza, Paulo não ter outra pessoa a não ser Timóteo, em quem ele pudesse confiar, porque sabia que Timóteo não pensava em si mesmo. Ele pensava nos outros. Eu não tenho outra pessoa que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo pensa. E semente submissa, irmãos. Epafrodito. Tem mulheres grávidas na igreja, aqui vai uma sugestão de nome, não é? Epafroditinho, não é? Epafrodito. Eu gosto muito desse Epafrodito, apesar do nome complicado, por causa de algumas coisas que a Bíblia fala a seu respeito, e aqui está uma delas. O texto é um pouquinho mais longo, mas vejam só. Enquanto isso, ou seja, enquanto eu não posso mandar Timóteo, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito, verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas. Eu desejo muito vê-los, ele deseja muito vê-los. Olha só que o Epafrodito também está pensando nos irmãos de Filipos. Ele deseja muito vê-los e está angustiado. Onde é que está a alegria? Mas ele está angustiado com o quê? Porque vocês souberam que ele esteve doente. Qual era a tristeza de Epafrodito? Não com a própria doença. E foi uma doença que quase o levou à morte, como Paulo diz em seguida. A tristeza dele é, eu não queria que eles soubessem, mas não sei como eles ficaram sabendo. E eles devem estar muito tristes. E eu estou angustiado com essa tristeza deles, porque eles devem estar preocupados comigo. Ele não está preocupado e triste com a própria doença, mas com os irmãos que estão preocupados com ele. Mente submissa. Eu não queria que eles soubessem, para eles não se preocuparem, não se entristecerem, mas não teve jeito. E Paulo diz, de fato, ele quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, diz o apóstolo Paulo, para que eu não tivesse tristeza após ou atrás de tristeza. Qual é a tristeza de Paulo? É com a sua prisão, sua perspectiva de ser condenado e executado. É com a doença quase fatal desse Epafrodito, seu companheiro de lutas. Deus teve misericórdia dele e também de mim, não me libertando da prisão, mas curando o Epafrodito. É isso que me alegra. Como Deus foi misericordioso comigo e curou o meu amigo. Se ele morresse, eu não sei o que seria. Eu ficaria muito triste. Mas Deus me livrou dessa, curando-o. Recebam-no, portanto, com grande alegria, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer
enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. E se a gente continua lendo, a gente vai ver que o Epafrodito foi o mensageiro dos filipenses para levar uma ajuda ao apóstolo Paulo em Roma. Epafrodito foi o portador. Então os filipenses não puderam ir, mandaram Epafrodito. E é disto que Paulo está falando. E no fazer esta missão, ele quase morreu. Malária? Não sendo Brasil? Naufrágio? Pegou alguma doença no caminho? Mas foi fazendo o serviço que ele quase morreu pela obra de Cristo. E fez com amor. Está angustiado? Porque vocês souberam, é o que eu já comentei, depois arriscou a vida pela obra de Cristo. São as duas frases principais que mostram o espírito de serviço à mente submissa. Algumas sugestões para o grupo debater durante a semana, e como eu já falei, são apenas sugestões. O grupo pode usar, pode não usar, pode mudar, pode acrescentar. Pessoas têm exaurido a sua paciência e roubado a sua alegria? Espero que você não tenha que mencionar o meu nome. Qual tem sido sua atitude quando isto acontece? Como é que você reage? O que tem feito? Dá uma bronca na pessoa? Dá um chega para lá? Põe fim àquela relação? Tudo bem, meu irmão, mas eu não quero encontrar mais. Ou alguma outra coisa, para vocês discutirem. Com base nos exemplos de Jesus, de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito, o que significa praticamente ter uma mente submissa. Como isto pode preservar sua alegria apesar das pessoas difíceis? Deus não vai tirar as pessoas difíceis do nosso caminho. Mas você pode pedir a Ele para lhe dar uma mente submissa e você saber lidar com estas pessoas e, quem sabe, torná-las menos difíceis. Eu li eu postei no meu Facebook, se vocês quiserem ver, alguém conhecido, amigo na cidade, postou lá um videozinho de uma professora lá de Israel, e tem a legenda em português. Rapidamente, ela fala que quando ela era aluna na escola, ela tinha certos complexos, certos problemas comportamentais, e as pessoas diziam a ela que era uma pessoa assim, assim, assado. Ela ficou meio complexada, a história continuou, ela amadureceu, ela se curou daqueles traumas e foi ser professora. E ela, na classe, quando entrou lá em Israel, tinha um aluno em pé na carteira, esblavejando, gritando, cuspindo, pintando. O que é que ela fez? Aí uma pessoa difícil, muito difícil. Ela foi lá e falou no pé do ouvido dele: você é um bom garoto, você é inteligente, eu posso perceber, você é esperto, eu espero tê-lo sempre como meu aluno. Voltou, tentou dar a aula, o menino perturbando. Na aula seguinte, a mesma coisa, menino pintando e bordando. Ela foi lá onde ele estava, foi no ouvido dele e falou: você é um menino excelente, eu gosto de você, eu tenho esperança. E fez alguns elogios. 2, 3, 4 vezes. Então ela entrou na classe e o menino estava sentado, comportado. E ele elegeu essa professora como a sua professora. Como lidar com pessoas difíceis? É possível transformá-las, lidando corretamente com elas
tentando imaginar, tem uma história por trás disso. E ela narra que professoras anteriores, os pais, alguns amigos, só diziam para aquele garoto que ele era insuportável. O garoto veio a contar isso para ela em confiança. Todo mundo sempre me disse que eu era insuportável, então eu me tornei insuportável. Como lidar com as pessoas difíceis? Pensando na outra pessoa antes que em si mesmo. Deus nos abençoe. Próximo domingo, se Deus permitir, capítulo 3 de Filipenses, coisas que nós perdemos. Mente espiritual é a solução.